Olá, pessoal, tudo bem? Dando então continuidade ao que nós conversamos na última reunião, eu estou fazendo aqui para vocês um apanhado do que nós conversamos nas nossas últimas aulas, né? Então, que tem que ficar claro que a gente está enfrentando um processo, né, uma crise sanitária bastante perigosa, né, bastante delicada e por isso esse distanciamento, por isso esse isolamento, né, que inclusive cabe destacar que a própria universidade tem se curvado a esse processo e tem se discutido muito a questão de como vai ser feito e como tem sido feito essa interface com os nossos alunos, né, dentro desse cenário de graduação, haja vista, inclusive, que os nossos cursos é a nossa atividade fim. A universidade ela produz sim conhecimento através de outros pilares, mas ela tem que se firmar no seu, no, na sua missão mais nobre, que é de fato repassar esse conhecimento até os nossos alunos, né? E com vocês não tem sido diferente, né? Acho que nós nos encontramos dentro dessa ansiedade, né? Onde nós temos que salientar que esse encontro foi extremamente importante, porque nós suavizamos, pelo menos, essa questão, né, da falta de contato, da falta das aulas presenciais, da nossa rotina. Nós já estamos num processo de firmar a questão dos módulos, né? O nosso módulo ele contempla vários conteúdos, várias disciplinas, e a gente tem que, ao mesmo tempo, buscar essa cooperação, né? A cooperação que não é mais apenas entre os colegas docentes, mas nós temos que formar uma grande família e a partir daí a gente vai sim passar esse período da melhor maneira possível. Então, eu vou aqui destacar para vocês hoje em duas etapas, né, em duas aulas, as proteínas, né? Nós tínhamos falado desde o início que as proteínas elas são extremamente importantes, que as proteínas elas oferecem à célula a sua capacidade de resposta ao ambiente. Então, as proteínas, de fato, elas caracterizam uma família de macromoléculas extremamente importante, porque são essas moléculas que fazem com que as células elas consigam responder ao ambiente onde elas estão inseridas. Isso faz com que, então, ela reconheça, por exemplo, um fator de crescimento, ela consiga, por exemplo, reconhecer a insulina, né? Então, para que isso aconteça, nós já tínhamos iniciado lá atrás uma conversa que ela precisa se encontrar, né, para que ela ofereça essa resposta, para que ela ofereça à célula essa capacidade de resposta, à necessidade de se encontrar numa estrutura tridimensional ideal. Então, não basta ter a proteína XYZ, há a necessidade da proteína se encontrar na sua estrutura tridimensional ideal. E para isso nós temos uma série de fatores que são intercorrentes e que se estabelecem dentro de uma estrutura, de uma hierarquia estrutural extremamente importante, que parte desde os aminoácidos, que vai determinar a sua estrutura, para que eu tenha uma função. Então, eu tenho essa tríade muito bem antenada à estrutura tridimensional das proteínas. Então, as proteínas, eu não estou falando aqui da proteína que nós encontramos lá na churrascaria, lembra que a gente brinca? Eu estou falando aqui das proteínas que oferecem às células a sua capacidade de resposta. E para isso nós temos uma série de fatores envolvidos que fazem com que nós tenhamos uma síntese extremamente controlada, uma síntese extremamente cooperativa dentro desse cenário, né? Então, quando eu falo em proteína aqui, bioquimicamente estou tratando de uma das principais classes de macromoléculas, essas as quais que estabelece a sua relação entre os ambientes intracelulares e o ambiente extracelular. Então, quando eu falo fora e dentro, eu tenho que determinar quem são esses compartimentos, né? Estou tratando aqui da célula. A célula é a unidade fundamental da vida,
né? É na célula que ocorrem as reações bioquímicas. A gente costuma sempre dizer nas aulas presenciais, e aqui é a primeira experiência numa aula remota, mas a gente costuma sempre destacar que a bioquímica, ela na verdade, ela vem como uma consequência da fisiologia. A fisiologia traz consigo a capacidade que os tecidos têm de se comunicar. Eu posso, então, dizer que, por exemplo, o tecido adiposo consegue se comunicar com o tecido muscular, que consegue se comunicar com o fígado, que consegue se comunicar com uma série de outros tecidos. E a fisiologia, então, vem trazendo essa questão emblemática, né? Esse emblema do sistema, né? Então, se eu pego, por exemplo, o próprio carboidrato que vem da nossa alimentação, a gente tem que uma série de fatores fisiológicos, passos fisiológicos, que se encarregam em transformar essa macromolécula, essa molécula, na verdade esse carboidrato, esse polímero, em monômeros, né? E esses monômeros eles têm a capacidade, então, através de proteínas específicas na célula, de entrar para o seu interior. É a partir desse momento que a bioquímica se faz, né? Então, nessa questão da contextualização da glicose, por exemplo, como que a célula faz esse processo acontecer? A célula, então, entende que lá fora, através de receptores, uma série de proteínas, né, embebidas na membrana plasmática, né, dessa célula, e faz com que, então, ela consiga ter um sensor, né, do ambiente. Então, nós já sabemos que uma série de fatores envolvidos em cascata estabelece uma comunicação entre o meio extra e o meio intra, e nós temos, então, a preponderância da expressão de proteínas que vem em resposta a esse ambiente hiperglicêmico, por exemplo. E aqui a questão da hiperglicemia ela está relacionada com uma grande expressão das proteínas que fazem, em conjunto, a internalização da glicose. Então, as proteínas começam já desde esse primeiro momento, em relação relacionando a bioquímica, a esses fatores de resposta ao ambiente. Então, GLUT, que é aquele transportador de glicose, consegue trazer a glicose para dentro. Aí uma série de outras reações divididas aqui em conjuntos, que nós veremos nas nossas próximas aulas, né? Se estabelecem através de reações de transformação. Nós temos, por exemplo, na glicólise, 10 reações acontecendo ao mesmo tempo, né? De um modo acelerado, de um modo em cascata. Então, a glicose que entrou, ela é fosforilada, com gasto de ATP pela exoquinase, até que eu tenha, ao final da glicólise, a produção de piruvato. Piruvato vai para a mitocôndria, fica no citosol. São questões que a gente vai abordar melhor lá na frente. Aqui eu vou focar com vocês, a partir de agora, em alguns slides que foram preparados para isso. É lógico que eu não vou chamar tanta atenção, mas eu fico à disposição para que tenhamos, então, para ter esse feedback de vocês, né? Não é uma questão muito simples, a questão de estar aqui ministrando aula de modo remoto, mas também entendo que o momento ele pede para que isso aconteça, né? Então aqui a gente está abordando a questão das proteínas. Acho que vocês lembram muito bem desse slide. Esse slide ele traz para a gente a importância das proteínas, né? Toda vez que eu vejo essa figura, essa foto, né, que traz aqui a síndrome de Apert, a gente percebe que as proteínas vão muitas vezes além da questão funcional e estrutural. Nesse caso, inclusive, ela ultrapassa essas barreiras bioquímicas, fisiológicas e chegam em questões, inclusive, sociais, né? Imagine, nós discutimos bastante isso, essa criança com sindrômica, né? Como vai ser o seu desenvolvimento, não só o desenvolvimento fisiológico, né? Em questão de mastigação, a gente percebe aqui que os dentes são apinhados, né? Nós temos uma hiperplasia do palato, ou seja, ela sempre vai ter que procurar um clínico para fazer, então, um desbaste, né? Uma cirurgia onde ela consiga a retirada desse material adicional aí do palato. Eu já visto, inclusive, que ela tem dificuldade de mastigação. Nós temos aqui a questão dos olhos, né, eles são distantes, né? Eu tenho aqui uma série de outros fatores que são característicos de uma criança sindrômica, né? E por que isso acontece, né? Por que a síndrome de Apert então se instala? Por conta de uma mutação, né? Não sei se vocês se recordam, nós falamos bastante disso no início do curso,
que nós temos mutação num receptor de um fator de crescimento de fibroblasto chamado FGFR2, né? Vem de Fibroblast Growth Factor Receptor 2, né? Então, se desconhecem, inclusive, as causas que acometem essa mutação. As trocas que eu me refiro, então, são duas trocas. Nós temos serina por triptofano e prolina por arginina, na posição 252 e na posição 253. Bastou, então, trocar esses dois aminoácidos, esses dois resíduos de aminoácidos, para que tivéssemos, então, uma síndrome, né? Então, as proteínas, elas são extremamente importantes, e para que desempenhem as suas funções, há a necessidade de se encontrar na estrutura tridimensional ideal. Quer dizer que se eu troco, por exemplo, dois aminoácidos basta para ter? Muitas vezes um aminoácido basta para ter uma disfunção. Quando eu falo em disfunção, significa que a proteína está inibida, mas muitas vezes ela pode, inclusive, estar mais ativa, inclusive ela pode perder um pouco da sua eficiência. Então, quando eu falo disfunção, é quando eu saio de uma zona conformacional está relacionado com a sua atividade ótima, né? Então, os aminoácidos, né, os resíduos de aminoácidos também participam dessa composição, desses fatores que estabelecem a atividade de uma proteína. Além desses, né, nós sabemos que nós temos outros, inclusive eu acho que está aqui na nossa apresentação, nós temos pressão, temperatura, pH, né? Eles são extremamente importantes. Aqui nós temos um outro exemplo, que é a anemia falciforme, né? Nós temos as trocas de valina por ácido glutâmico, na verdade de ácido glutâmico por valina, e que estabelece então nós temos um peso maior da hemoglobina nesse caso, e nós formamos então uma hemácia na forma de foice, né? E qual que é o problema disso? Na verdade, ela não consegue atravessar capilares muito estreitos, né? Como aqueles que nós encontramos, por exemplo, no baço. E aí nós temos uma série de fatores envolvidos, né? Como o próprio rompimento dessa membrana e a dificuldade que essas células se apresentam na sua maior função, que é transportar, então, os gases, né? E, além disso, estabelecer um sistema tampão no sangue. Nós temos, então, as proteínas, né? Elas se constituem... Aqui, pessoal, eu vou tentar passar rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu gosto de falar bastante, eu gosto de interagir bastante com vocês, acho que vocês já perceberam. Mas aqui eu vou tentar agora, a partir de agora, eu vou tentar diminuir um pouco esse meu ímpeto e tentar aqui ser mais direto com a nossa apresentação. Então, o que constitui a estrutura de uma proteína? Se nós olharmos para essa figura aqui do lado, né, nós temos aqui uma proteína no seu sentido tridimensional. Então, nesse sentido tridimensional, nós temos aqui, olha, estruturas que se estabelecem através de alfa-hélice, né? Nós temos aqui esse rabinho de porco aqui, né? O fio do telefone antigo, não são todos que se lembram disso. Nós temos aqui a forma de seta, né? Nós temos aqui a forma de lupes, né? E nós temos aqui a estrutura tridimensional, né? Então, a estrutura tridimensional, ela reúne todas essas informações. Para chegar, então, na estrutura tridimensional, eu preciso passar por estruturas numa hierarquia aquém, né? Eu preciso passar por uma estrutura que na verdade, passe pela estrutura primária, secundária e que chegue nessa estrutura terciária. Nós temos, então, os aminoácidos, que são, na verdade, aminoácidos livres, né, que são aqueles trazidos pelo RNA transportador, à medida que a síntese, a tradução acontece, a síntese das proteínas acontecem, né? Isso eu estou falando lá do ribossomo. Então, o transportador, ele carrega os aminoácidos, não vou fazer aqui um resumo de síntese proteica, provavelmente vocês terão isso num outro momento. Os aminoácidos, eles são compostos são estruturas químicas, né, que compartilham entre si estruturas comuns, né, como o grupo carboxílico, o grupo amino. Nós temos também aqui uma ligação das 4 ligações do carbono, uma delas é feita com hidrogênio, com próton, né? E nós temos aqui o grupo R, que também é chamado de radical. O grupo R, o radical, é o que de fato distingue um aminoácido do outro, né? Então, os aminoácidos, eles se assemelham muito pelos seus grupamentos funcionais, mas eles se distinguem pelo seu grupo R.
O grupo R, então, faz com que nós tenhamos vários tipos diferentes de aminoácidos. Esses aminoácidos a gente vai olhar, então, daqui a pouco, eles são positivos, negativos, ácidos, básicos, aromáticos, né? Tem uma série deles. Aqui tem uma característica interessante, ó, o primeiro aminoácido foi descoberto em 1806 e o 20º em 1938, que foi a treonina, né? E distinguem entre si através da cadeia lateral. O que é a cadeia lateral? É mais um nome que se dá ao grupo R ou radical, né? Aminoácido, então, é a unidade básica da proteína e essa unidade básica da proteína ainda está na forma de monômero livre. Quando eu encontro esses aminoácidos na forma de polímero, que é o caso que nós estamos vendo aqui nessa figura, nós temos, então, a ligação peptídica se fazendo. Quando a ligação peptídica se faz, nós temos, então, a perda de uma molécula de água. De onde vem essa molécula de água? Vem de parte da estrutura química de aminoácidos adjacentes. É por isso que, com a ligação peptídica, eu não chamo mais essas bolinhas verdes aqui, que são os aminoácidos, outrora eram os aminoácidos, agora são resíduos de aminoácidos. Né? Por que são resíduos de aminoácidos? Porque fizeram a ligação peptídica, porque agora eles perderam parte da sua estrutura e formaram uma molécula de água. Então, isso é a característica química da ligação peptídica. Aqui nós temos um exemplo de pentapeptídeo. Pentapeptídeo tem quatro ligações peptídicas. Aqui a gente percebe que a ligação peptídica acontece sempre com o grupamento carboxílico de um aminoácido N, com o grupamento carboxílico e o grupamento amino do aminoácido N mais 1. Né? Então, nós temos aqui uma sequência linear. As ligações peptídicas estabelecem uma sequência linear de um polímero, de uma cadeia polipeptídica, onde eu sempre vou ter uma parte, uma extremidade que é amino terminal e uma parte que é carboxi terminal, né? Aqui a gente já começa a perceber, olha, que eu tenho o grupo R, que está aqui, está destacado em vermelho, né? Nós temos aqui vários tipos, olha como eles diferem entre si. Aqui eles são iguais, mas aqui o grupo R, né, a cadeia lateral ou radical, eles são diferentes. E por conta deles se apresentarem estruturalmente diferentes, por conta da cadeia lateral do grupo R, eles são classificados, né? Então eu tenho uma classificação dos aminoácidos. Quais são esses grupos, né? Quais são essas classes ou grupos? Os aminoácidos podem ser classificados de acordo com as características do seu grupamento R ou cadeia lateral. Nós temos aqui, olha, 5 diferentes grupamentos R apolares e alifáticos, grupamentos R aromáticos, grupamentos R não carregados, mas polares, grupamentos R carregados negativamente, grupamentos R carregados positivamente. Quero que vocês decorem essas coisas? Claro que não, né? Aqui eu preciso que vocês entendam que eles diferem entre si e que são, inclusive, classificados por conta das suas características particulares, né? Então, aqui eu consigo agrupar aqueles aminoácidos que são parecidos. Aqui, por exemplo, os aminoácidos com grupo R apolares, né? Nós temos glicina, alanina, prolina, valina, metionina, isoleucina e leucina, né? São aminoácidos apolares e hidrofóbicos. Apolares e hidrofóbicos. Aqui, inclusive, em alguns momentos, a gente pode considerar até sinônimos, né? Nós temos aqui, olha, uma característica importante, a glicina é o menor deles, né? A metionina possui um átomo de enxofre na sua cadeia lateral, né? Então, essa é uma característica. Eu não quero que vocês se atenham a esses nomezinhos, não quero que vocês se atenham a essas características particulares de cada grupo, mas quero que vocês entendam que os aminoácidos, eles não são inertes. Eles participam ativamente no polímero, eles participam ativamente na estrutura tridimensional da proteína. Isso eu quero que vocês guardem, isso é uma questão extremamente importante. Porque, inclusive, quando a gente estiver falando lá na frente de variações estruturais, inclusive quando vocês tiverem, por exemplo, acesso a informações de farmacologia, etc., vocês vão perceber que algumas drogas atuam diretamente em alguns resíduos de aminoácidos específicos, inclusive fazendo uma máxima aí das atividades enzimáticas que eu posso ter, inclusive, inibidores que são competitivos, não competitivos, que são
moduladores alostéricos. Tem uma série de fatores importantes quando a gente acaba tendo uma aplicação desses aminoácidos. Eu preciso que vocês entendam nesse momento, então, que os aminoácidos eles são extremamente importantes e que os resíduos de aminoácidos eles estabelecem uma estrutura linear específica chamada de estrutura primária. E aí eu preciso levar em consideração o que nós chamamos de estrutura primária e linear. Essa estrutura primária e linear ela vai ser, então, com o passar da hierarquia estrutural, ela vai se formar uma estrutura secundária, a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é interessante que vocês notem grupos R polares, sem carga elétrica, nós temos serina, treonina, cisteína, glutamina, asparagina. Aqui nós temos serina e treonina. Serina e treonina são extremamente importantes. Eu não sei se vocês se recordam, mas nos eucariotos nós temos algumas mudanças pós-traducionais extremamente importantes, que são aquelas modificações através de fosforilação. Então, eu consigo fosforilar, o fosfato tem as suas características, a sua carga negativa, e confere à proteína uma estrutura tridimensional adaptada, né? Eu consigo, então, fazer um ajuste molecular nessa proteína, através da fosforilação. Essa fosforilação, então, ela não ocorre em qualquer resíduo de aminoácido. Essa fosforilação ela acontece especificamente em 3 resíduos de aminoácidos dos eucariotos. Elas acontecem na serina, na treonina e na tirosina, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, são 3. E nos procariotos? Nos procariotos, além desses 3, nós temos mais um, que é a histidina. Né? Então, esses resíduos de aminoácidos são passíveis de serem fosforilados. Aqui uma formação de ligação de sulfeto, né? Nós formamos a cistina de que maneira? Juntando, né? Fazendo uma ligação de sulfeto, né? Com os 2 grupamentos sulfidrílicos de 2 cisteínas, né? Então eu consigo estabelecer um dipeptídeo aqui, né? Uma cistina. Então a cistina é um dipeptídeo unidos por uma ponte de sulfeto, uma ligação de sulfeto, que é então fruto da interação entre os 2 enxofres do radical sulfidrílico. Temos os aromáticos. Aqui os aromáticos eu destaco a tirosina, né? Temos o triptofano, a fenilalanina. A tirosina ela também sofre fosforilação aqui nessa hidroxila, né? Que é extremamente importante, né? Há fatores de crescimento com respostas de células em resposta a fatores de crescimento tem fosforilações em cadeia, em cascata, em resíduos de tirosina, né? Então, resíduo de tirosina é extremamente importante. Se eu falar, por exemplo, fatores de crescimento, eu posso lembrar de proliferação. As células tumorais elas estão em processos de proliferação intenso, haja vista que muitas vezes, inclusive, não responde a fatores de crescimento, mas que ela, através de processos de mutação, que são casos específicos, elas acabam funcionando, tendo essa maquinaria de resposta ao ambiente ativada constitutivamente. E essa maquinaria ativada constitutivamente requer a fosforilação constante e constitutiva de resíduos de tirosina. Né? Aqui é um exemplo que nós publicamos em 2008, de um artigo que nós publicamos na Cellular Physiology and Biochemistry, se eu não me engano. Nós temos aqui, olha, que a fosforilação de uma proteína chamada SARC, né, que é essa daqui, ela é capaz, então, de mudar a sua estrutura tridimensional. Essa fosforilação acontece no Y. O Y é o símbolo é a representação para a tirosina, né? Então, quando ela está fosforilada, e olha só que interessante, quando ela está fosforilada no resíduo 527, ela está inibida, tem essa estrutura tridimensional. Quando ela está fosforilada em 416, ela tem essa estrutura tridimensional, ela está ativa, ou seja, fosforilação não significa ativação, significa apenas mudança de conformação tridimensional. Eu fosforilo para mudar a conformação. Essa conformação resultante, ela pode ser, então, né, fruto da fosforilação, ela pode ser, então, uma questão de inibição ou uma questão de ativação de uma proteína. Nós temos aqueles carregados negativamente, nós temos positivamente ou negativamente, né? Isso nos coloca numa condição de ter essa distinção entre os aminoácidos, né? Então eles apresentam características próprias e eles são então classificados, agrupados, né? Por conta principalmente dos aromáticos, né? Aqui nós temos triptofano, tirosina
e fenilalanina, eu consigo ter uma absorvância. Eles conseguem fazer, então, eles absorvem luz. Então, os anéis aromáticos, eles têm uma capacidade de absorver luz. E por conta dessa característica, eu consigo fazer uma medida, né, da concentração de proteínas numa determinada solução, através dessa capacidade de absorvância do grupamento radical, né, da cadeia lateral, dos aminoácidos aromáticos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui essa curva, nós temos aqui o triptofano e a tirosina, os dois têm absorvância num determinado comprimento de onda, né? Por volta de 280 nanômetros. Se eu pegar aqui o pico, né, a estrutura geográfica aqui, a área ela é muito maior que a área da tirosina. Por que a área do triptofano é maior que a área da tirosina? Se eu pegar na memória lá, ó, o triptofano ele tem aqui, olha, dois anéis aromáticos, né, circuitos fechados aqui que faz essa absorvância. A tirosina tem apenas um. Então eu consigo fazer, inclusive, uma medida, olha, de absorvância desses aminoácidos, né? Outra característica importante dos aminoácidos é a sua capacidade tamponante, né? Então os aminoácidos eles conseguem tamponar o meio onde eles estão através dos seus grupamentos carboxílicos e grupamento amino, né? Se eu pegar a glicina, que é um aminoácido que a gente consegue fazer uma titulação, né? Fazer então essa curva é uma curva característica desses aminoácidos, eu consigo distinguir um ponto, né, um pK, né, num pH ácido e um pK num pH básico, né? Isso não é sempre que isso acontece, mas a média entre os dois pKs ele é muito próximo ao ponto isoelétrico. Esse pK, essa zona de tamponamento, né? Nós temos que ela é feita pelo grupamento carboxílico, né? Se eu pegar aqui, olha, conforme eu vou aumentando a oferta de hidroxilas, né? Conforme eu vou aumentando a chance de aumentando a concentração da hidroxila, que faz aumentar o pH da solução, eu vou então pegando, olha, eu vou doando esse próton aqui do grupamento carboxílico. Então ele vai perdendo, né? Ele vai perdendo esse próton e vai então neutralizando o pH nessa zona, nessa área azulada, que eu chamo de região de tamponamento 1. Assim eu vou aumentando a concentração de hidróxido de sódio, até que eu faça o quê? Que eu estouro, né? Que eu não tenho mais condição de fazer esse tamponamento. Quando eu não tenho a condição de fazer esse tamponamento? Quando eu esgotei a minha capacidade tamponante do grupamento carboxílico. Aí eu passo em continuando aumentando a concentração de hidroxilas, né? Eu vou chegar num segundo momento de tamponação, né? Quem faz isso agora é o grupamento amino. Vê que o grupamento amino também faz o seu papel doando próton, tentando restringir uma curva leve de ascensão aqui, uma região que a gente chama de tamponamento. Então, eu tenho duas regiões de tamponamento de um aminoácido, no caso da glicina. Um que é feito pelo grupamento carboxílico, outro que é feito pelo grupamento amino, né? Algumas características aqui, olha, o pK é a tendência de um grupo de fornecer o próton ao meio, né? Então aqui, olha, começou com o grupamento carboxílico, doando de perder esse próton ao meio, e depois, num pH mais alcalino, nós temos então o grupamento amino, né? Carboxílico no ácido e grupamento amino no alcalino, né? Conclusão, a função das proteínas também depende do pH ao qual elas estão submetidas. Por quê? Porque as proteínas elas estão dinamicamente respondendo ao meio, né? Se eu vario o pH, eu faço desprotonação ou reprotonação, né? Você vê que aqui eu tenho essas flechas no sentido de reciprocidade. Eu consigo fazer então as duas coisas, eu consigo manter a atividade nos dois sentidos dependendo do pH. Pessoal, aqui então são algumas características
dos aminoácidos que eu gostaria de passar para vocês. E a gente vai daqui a pouco para a segunda parte dessa apresentação. E essa foi só uma introdução desses aminoácidos com algumas características. E daqui a pouco eu passo para vocês na segunda parte, onde a gente vai ter um complemento disso tudo, né? Espero que vocês tenham entendido e a gente vai com isso progredindo dentro dessa proposta. Agradeço a atenção de todos.